Olá, um ótimo dia e um ótimo domingo. Vamos orar a Deus para começarmos o estudo desta noite. Senhor Deus, Pai amado, Deus eterno, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor Deus, que Tu tens nos abençoado. Continue conosco, nos guardando e livrando todo mal, Senhor Deus. Abençoe toda a Tua palavra para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Ó Senhor Deus, Pai amado, tenha misericórdia de nós. Seja com esse momento de quarentena, Senhor Deus. Ó Pai amado, tenha misericórdia de cada vida. Livre todo o mal, Senhor Deus. Nos dando uma semana abençoada, começando por hoje, Senhor Deus. E se te rogamos, agradecidos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 2 da revista Palavra e Vida. Essa revista pode ser baixada no site da Primeira Igreja Batista de Araruama. E a lição de hoje é a universalidade da obra de Cristo. O texto base está em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até Romanos capítulo 2, verso 12. Mas vamos ler apenas Romanos 2, de 6 a 11, que diz o seguinte, a partir do verso 6. Ele dará a cada um o que suas obras merecem. O 7. Dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele merece. Que ele oferece. Desculpa. Porém, castigará tremendamente aqueles que lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus será derramada contra eles. Haverá tristeza e sofrimento, tanto para os judeus como para os gregos, e pessoas das outras nações que continuarem pecando. 10. Mas haverá glória, honra e paz divina para todos quantos obedecerem a Deus, sejam judeus ou de outras nações. E o 11. Isso porque Deus trata a todos com igualdade. Como já falei, a universalidade da obra de Cristo, nós vamos entender vamos entender nesse estudo sobre alguns questionamentos a respeito da salvação em Cristo. Porque na questão da universalidade, quer dizer, a questão da abrangência, porque todos precisam ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, o que é a salvação e quem pode ser salvo, ou a salvação a quem a salvação é extensa. E no subtema da revista, nós temos o primeiro subtema que diz assim, inicialmente uma seita judaica. Porque em relação ao estudo da semana passada, o primeiro estudo dessa revista, que nós lemos que o caminho era a seita que os fariseus estavam querendo aniquilar. O caminho no caso, o que nós seguimos hoje, é o cristianismo. E o apóstolo Paulo teve a missão de tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. No caso, religião universal significa o quê? Na abrangência universal. Por quê? Estavam restringindo apenas o quê? O caminho apenas para os judeus. Mas vamos entender que o apóstolo Paulo, em Atos 9,15, por que esse texto aqui, Atos 9,15? Foi quando ele, depois que ele ficou cego, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele ficou na casa, na rua direita, na casa de Judas, um homem chamado Judas. E Deus havia revelado através de uma visão que Ananias iria lá e ia curá-lo da sua cegueira. Então Deus foi lá, chamou Ananias, e Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. E Ananias disse ainda, o que eu faça? Vá na rua direita e lá estará Paulo na casa de Judas. Ele falou, mas Senhor, tu sabe quem é esse Paulo? Paulo tinha várias cartas para perseguir os cristãos, para matar e ainda levar presos a quem ele quisesse. E Deus falou assim, eu mudei a vida daquele homem. E disse, vá. E Ananias foi
e no momento que ele... E ainda Deus lhe falou assim, ó, porém o Senhor disse, vá fazer o que eu digo, porque Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e diante de reis, tanto como o povo de Israel. Então a salvação não estava só restrita ao povo judeu. A universalidade que nós estamos falando é o quê? A expansão do Evangelho. Então Paulo foi escolhido por Deus para levar às outras nações, aos outros reis, a todos os gentios, quer dizer, a todas as outras nações, a salvação, a graça e a misericórdia de Deus. Nós lemos isso em Atos 9,15, quando Ananias põe a mão sobre ele e ora, e diz a palavra de Deus que caiu como escamas, ele passou a enxergar, e começou e ali ele recebeu o poder do Espírito Santo de Deus e foi batizado, se tornando uma nova criatura em Jesus Cristo. E no segundo subtema da revista, diz assim, o Evangelho é para todos. É o que acabamos falando um pouco sobre isso. Fizemos um pequeno resumo da revista, diz assim, ó, Paulo anunciou o Cristo que rompia as barreiras religiosas, culturais e étnicas. Por quê? Judeus e gregos. E as sociais, livres e escravos. Tanto para os livres como para os escravos. E a de gênero, homem e mulher. O que significa isso? Por quê? Não sei se lembram sobre a mulher samaritana, quando Jesus fala, quer dizer, uma mulher samaritana, uma outra cultura, vivia à margem da sociedade, um povo que era rejeitado pelos judeus. Então Jesus quebrou isso. Então Paulo estava anunciando justamente essa salvação, que é para todos. E isso vai me lembrar da parábola da semente, quando o semeador vai deixando cair as sementes pelo caminho, entre as pedras, entre os espinhos. Diz a palavra de Deus que o semeador não escolheu, a semente foi caindo. E é assim que devemos fazer, da mesma forma. Sair anunciando a palavra de Deus, independente de onde a semente vai cair. Não é nós que vamos ficar escolhendo, fulano tem que ouvir, isso não vai ouvir, aquele vai ouvir. Não, é Deus quem sabe, é Deus que vai agir, transformando, libertando, trazendo nova vida a essa pessoa. Por quê? Em 1 Timóteo nós lemos, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz assim, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Todos. E ainda lembrando sobre a questão de livres e escravos, lembra de Onésimo, o escravo de Filemão, que Paulo escreve aquela carta, falando assim, Onésimo, cuide dele como cuidasse de mim, porque ele agora é uma nova criatura. Apesar de escravo, mas recebeu a salvação em Jesus. Então, a salvação é para todos, livres e escravos. Homem e mulher, independente. Judeu e gregos, não há barreiras. Nós que colocamos paredes, nós colocamos, vamos dizer assim, tentamos restringir a palavra de Deus a quem quer que queremos que as pessoas ouçam. Não, Deus quer que todos ouçam a verdade. É Ele que transforma, é Ele que liberta. E, como eu acabei de ler, Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Todos. Todos que eu digo é todos. Não há restrição de raça, cor, não há restrição seja de gênero, homem ou mulher, ou etnia, seja qual cultura, todos sejam alcançados pela graça e misericórdia de Deus. E outro ponto, outro subtema da revista, que traz uma noção também teórica sobre universalidade, sim. Universalismo, não. O que significa isso? Universalidade, como eu falei, é a abrangência do Evangelho, que é alcançar a todos. Mas o que é universalismo? Por que universalismo não? Porque o universalismo é a ideia que todos dizem que o Evangelho é Deus, como alguns ainda pregam, falam assim, aquele trecho de João, capítulo 1, 29, diz assim, Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as pessoas ensinam que Deus já tirou o pecado do mundo, então não há mais pecado, então todos vamos ser salvos. Isso é uma mentira. E outras coisas mais que ensinam
mas dizendo que a salvação, todos já são salvos, todos já são filhos de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que o seguinte, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aí a pergunta, todos os homens serão salvos? Não. Só o quê? Aquele que nele crê. Então precisa crer. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa precisa crer ou não crer. É opcional. Deus não obriga ninguém. A salvação é individual. E o último subtema da lição diz para pensar e agir. Interessante, diz assim, o Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores como objetos da graça de Deus. Por quê? Todos nós somos iguais, mas nós precisamos ser o quê? Objetos da graça de Deus. Precisamos ser alcançados pela graça de Deus, objeto de salvação. Nós precisamos nos livrar da ira vindoura, porque quando Jesus vier, ele vai castigar o pecado com o pecador. Então, precisamos estar salvos, crendo que Jesus é o nosso único e eterno Salvador. Continuando, diz assim ainda, por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, está em Efésios 2,14. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é a obra da graça. É a obra da graça. Então, não é porque a salvação veio dos judeus, através de Jesus Cristo, que nasceu em Nazaré, em Jerusalém, ali naquela região, Nazaré, né, significa que, não, a salvação é restrita só aos judeus. Hoje, infelizmente, nós vemos muito isso. Algumas igrejas ainda seguindo aqueles rudimentos passados de usar o kippah, usar outras coisas mais do judaísmo, mas isso apenas tipificava, é o tipo da pessoa apontando para Jesus. Porque nós lemos, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Então não há outro caminho, é o que está em Atos 4,12. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não há outro nome pelo qual os homens devemos ser salvos, nem debaixo da terra, nem debaixo dos céus. Não há outro nome. Esse nome quem é? É Jesus. Continuando, diz assim, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Então não há outro meio. A salvação é a fé em Cristo. Então não tem como dizer assim, tem outro caminho, não há. Tem pessoas que costumam falar assim, todos os caminhos levam a Roma, mas só um caminho leva a Jesus. E diz assim ainda, a igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Mas infelizmente, muitos estão perdendo essa visão, achando que não há mais necessidade de pregar o evangelho, porque existe TV, existe internet, existe vários outros meios. Não, mas há necessidade sim. Muitos precisam sentir, ouvir e compreender o amor de Deus. Ainda diz assim ainda, a revista, ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. É interessante esse tema. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da igreja, nas minhas e nas suas mãos. Interessante isso. Ninguém é salvo por ser bom. Interessante por isso. Não sei se irmãos todos lembram de Cornélio, centurião. E quando ele estava orando a Deus, um centurião, um cidadão romano, ele estava orando a Deus, Deus enviou o anjo e falou assim, as suas orações, as suas boas ações chegaram diante de Deus. E ainda Deus falou assim, através do anjo, o anjo falou para ele, falou assim, Deus ainda falou para você procurar um homem chamado Pedro na casa de um curtidor chamado Simão. Vá lá nessa casa dele e busque Pedro, o apóstolo Pedro. E lá Deus ainda deu uma visão para Pedro. E Pedro, lá em sua casa,
ele teve uma visão que descia um pano grosso com vários animais que eram impuros para comer. Todo judeu entendia que aqueles animais eram impuros por causa da lei judaica. E ele, quando desceu aquele pano, aquele lençol com aqueles animais, ele falou assim, ó, o Senhor falou, mata e come. Ele falou assim, não, Senhor, não vou comer não, é animais impuro. E desceu 3 vezes e Deus falou assim, ó, Pedro, não torne impuro o que tornei puro. Então, o que nós entendemos com isso? Deus estava mostrando para ele, é ele que modifica, é ele que liberta, transforma. Não existe barreira, gente, religião, não existe barreira criada pelo homem. Deus, quando liberta, transforma, seja onde quer que a pessoa esteja. Então, lá, o centurião chamado Cornélio, ele foi liberto. E Deus ainda falou para ele, ó, tem homens procurando você, vá com eles. E eram 2 homens enviados por Cornélio. Ele foi e quando chegou na casa de Cornélio, ele ainda disse ainda, ó, você sabe que eu, como sendo judeu, não posso entrar numa casa de um centurião, porque de acordo com a lei dos judeus não pode haver esse relacionamento. E aí, mas como Deus me ensinou, eu não posso tornar impuro o que Deus tornou puro. E aí ele começou a falar do amor de Deus, falar que Deus fez, do que Deus está fazendo. E naquele momento o Espírito Santo de Deus agiu na vida de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E ali homens e mulheres foram convertidos, foram transformados. E na hora que eles foram transformados, convertidos, ali Pedro batizou cada um deles. E ali todos podem ver o quê? O poder de Deus agindo na vida deles. Porque eles ficaram, e os judeus que foram com Pedro e aqueles 2 homens entenderam que Deus não era só dos judeus, Deus é de todos aqueles que invocam o seu santo nome. É interessante isso, porque muitas vezes nós achamos, Deus só ouve a minha oração. Ouve a oração de quem fizer, quem invocar o seu nome, aquele que se arrepender, aquele que abriu o seu coração diante de Deus. E essa responsabilidade dessas vidas está em nossas mãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e evangelizar. E levar a palavra de Deus a todos quantos a gente esteja ao nosso alcance. Ele diz na lição ainda, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Entendeu? Nós precisamos anunciar esse Cristo. Esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que morreu e ao 3º dia foi ressuscitado, trazendo vida a cada um de nós. E ainda diz ainda, há muita pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes do que em anunciar que só Jesus salva. Porque hoje, infelizmente, muitos estão esquecendo, estão preocupados com tantas coisas. Hoje, então, estão preocupados com política, estão preocupados em milhares de outras coisas, mas não estão preocupados com vidas. Não estão preocupados em declarar, em anunciar o amor de Deus. E por último, nós entendemos o seguinte, precisamos de evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar 7 conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. E para terminar diz assim, nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Que Deus assim abençoe cada um de nós, possamos a cada dia sentir a presença de Deus e anunciar a graça e a misericórdia de Deus através do nome de Jesus. Amém?